Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Economia cristã. Você começa, Deus termina. Como base bíblica, Efésios 6, versículo 10. E também Eclesiastes, capítulo 11, versículos do 1 ao 6, onde nós faremos uma melhor explanação. Efésios 6, 10 diz a Bíblia: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Economia cristã. Quando observamos Paulo escrevendo aos Efésios, o conselho que Paulo dá aos Efésios, nós vamos ver aqui que ele dá uma lição de cuidados entre os irmãos. Aí você imagina alguém sendo cristão contratando os serviços de um outro cristão, não fazendo acepção de pessoa, não fazendo exclusão, sem nenhum tipo de preconceito. Mas você imagina um cristão contratando para um determinado serviço, pode ser de eletricidade, pode ser de pedreiro, pode ser de funilaria, entre tantos outros profissionais, há tantos outros cristãos que sempre estão desenvolvendo uma determinada função, tem eles uma prática, uma profissão. O que me refiro é quando um cristão contrata outro cristão, logo os dois cristãos, eles irão fomentar dentro das igrejas o dízimo. O irmão recebe, tem o seu provento, tira o seu dízimo, contrata o irmão que é cristão, que certamente irá lá fazer a ordenança do Senhor e entregar aquilo que não é seu, o seu dízimo. Vejo aqui, aleluia, o salário de um e o salário do outro sendo retirado o dízimo. Se os pastores entendessem que um irmão contratando outro irmão fomentaria, aleluia, os dízimos da igreja, nós daríamos aí um grande passo e, diga-se de passagem, não haveria necessidades entre os irmãos. Mas parece que vejo nos nossos últimos dias os cristãos contratando os ímpios, que certamente pegarão do seu dinheiro, irão beber, irão fumar, talvez irão usar drogas, irão pegar do dinheiro santo de alguém que está dizimando e desfrutar nos seus belos prazeres. Quando que então a orientação de Paulo, ela é espiritual, e se entendêssemos essa orientação de Paulo, nós seríamos muito mais felizes, e a igreja como um todo, tanto a igreja que recebe os dízimos, as ofertas, como o próprio cristão que contrata, satisfeito com o contratado, e o contratado satisfeito com o contratante, e assim teríamos um crescimento significativo. É claro que devemos sempre observar alguns detalhes. Por exemplo, se há responsabilidade da parte do irmão, se há honestidade, se é verdadeiro cristão, deveria então irmão fomentar, irmão ajudar o seu próximo a então desenvolver ali as suas tarefas e usufruir do seu profissionalismo. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10, diz a Bíblia: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que vier para nós desenvolvermos, é claro que existe com certeza condições de assim fazermos. E dentro da economia cristã podemos entender
que Deus, Ele não desampara, ao contrário, Ele dá sabedoria, Ele dá graça para que possamos desenvolver uma determinada profissão através de um dom alcançado pelo próprio Deus. Glória a Deus. Dentro ainda da economia cristã, o Senhor nos orienta ao desenvolvermos uma profissão, ao desenvolvermos uma função, mantermos a discrição. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11, procurai viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Não só manter a discrição, como também trabalhar com as próprias mãos. Há condições sim de desenvolver, então assim devemos fazer, sempre mantendo a discrição, porque disso muitas vezes está condicionado o nosso sucesso. Sempre que revelamos alguma coisa, algum sonho, olha o exemplo de José, certamente teremos problemas ali na frente. Discrição nunca é demais. Observe essa palavra, discrição. E a economia cristã terá um sucesso extraordinário. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, verso 6, ele nos dá o segredo do sucesso através das mãos. Não venho falar aqui de ofertas e de contribuições. Eu venho falar daquilo que Deus deu, a profissão que Deus deu, o talento que Deus deu, aquilo que Deus alcançou para que venhamos a nos sustentar desse determinado favor de Deus, chamado talento, chamado dom, ou como queira ainda, chamado profissão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz a Bíblia: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Esse versículo está falando de produzir. Quanto mais você produz, mais você irá colher. E trazendo aqui como dentro de um contexto exemplificando uma plantação, nós podemos entender muito bem. Se plantarmos alguns hectares, 3 hectares, por exemplo, de arroz, iremos colher dentro desses 3 hectares de arroz. Se plantarmos 4 ou 5 ou 10 hectares, e falo aqui hipoteticamente, certamente iremos colher de acordo com aquilo que iremos plantar. Falo novamente de produzir com as mãos, de produzir segundo o dom que recebeu de Deus dentro de uma economia cristã, onde o cristão começa a fazer alguma coisa, a buscar, a dedicar, e certamente Deus alcançará através do esforço, da dedicação e da busca pelo seu sustento, pelo seu talento. Quanto mais trabalhar, mais irá colher. Claro que usando da sabedoria, usando do conhecimento para trabalhar, muito mais ainda serão rentáveis a nossa economia cristã. Glória a Deus. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 6, a Bíblia nos dá uma aula de economia. Veja o que diz a Bíblia: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. E estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida,
também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente são boas. Aleluia! Nós vamos ver aqui, no livro de Eclesiastes, uma lição econômica, de economia. Versículo 1 está dizendo para agir, lançar, não ficar de mãos cruzadas, não ser preguiçoso, fazer alguma coisa e lançar sobre as águas. A água representa, tipifica nessa situação o Espírito Santo de Deus, onde haverá então resultados, haverá um retorno. Você pede e recebe, você busca e encontra, você bate e recebe, você corre atrás e Deus envia a providência. Tudo que o Senhor quer é que nós venhamos a fazer alguma coisa, a exercer alguma função. Lá no versículo 2, diz a Bíblia, reparte com 7, de maneira perfeita, está falando aqui, faz o melhor que você pode, e ainda com 8, isso nos remete à plenitude, não só à perfeição, como à plenitude. E a Bíblia ainda diz assim, que não está em nós produzir a bênção, está em nós provocar a nossa bênção. Aleluia! E ela vem de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Tiago 1,17 diz a Bíblia, para ficar bem claro, que a iniciativa deve ser nossa, a perseverança deve ser nossa, mas a providência, o milagre, o resultado é enviado de Deus. 1,17 de Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você faz a sua parte e Deus abençoa, porque você fez a sua parte daquilo que nós devemos fazer, e de Deus vem o resultado. Lá no versículo 3, diz a Bíblia sobre as nuvens, né? Como encher as nuvens? Isso aí somente Deus sabe. E isso significa dizer semear com esperança. Nós semeamos no material, nós semeamos no físico, nós semeamos no psicológico, no social, no espiritual, e de Deus vem todo o resultado. Nós não sabemos qual a direção que dará Deus, mas certamente receberemos de Deus uma direção. Lá no versículo 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A Bíblia está falando aqui que a dúvida deve ser removida, as questões devem ser removidas, as murmurações devem ser resolvidas, e tudo isso atrapalha aquele que produz. Lá no versículo 5 diz a Bíblia, assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos na ventre da grávida, também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. A bênção vem de Deus, do sobrenatural plantado no físico. Nós fizemos com as nossas mãos, nós produzimos com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa mão, nós produzimos segundo o dom que recebemos, e de Deus, diga-se sempre, que de Deus virá sempre o resultado. Lá no versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. A semente, ela fica em oculto, e quando Deus fala para não retirar a mão, Deus está dizendo assim, não desista, persevere, persista, porque nós não sabemos qual será o resultado e de onde virá o resultado. O que não podemos parar é de plantar no físico
para colhermos, tanto no físico como no espiritual, social, afetivo, psicológico, em todos os segmentos, porque dedicamos a nossa vida em produzir. A semente fica em oculto por algum tempo, e há de considerar que cada semente tem o seu tempo de ficar escondida, de ficar no anonimato, mas certamente um dia terá que nascer. O que Deus está nos dizendo aqui, que Ele nos garante a nossa vitória, desde que nós venhamos plantar, continuar a plantar, não desistir, perseverar. Um dia nascerá o fruto do seu trabalho, um dia nascerá o fruto da sua plantação, um dia terá o seu tempo, um dia irá brotar. Aleluia! E a Bíblia ainda diz: enquanto é dia, enquanto está tudo bem, plante, mas também enquanto é tarde, quando as coisas não estão bem, faça um esforço e continue plantando, porque nós não sabemos. Tudo que Deus quer é que nós não venhamos parar. Não pare, continue a plantar. Você não sabe de onde vem a bênção, só sabe que tem que semear. Deus deixou essas coisas categoricamente explícitas, categoricamente claras, deixando para Ele a bênção final. Ele que nos dará os resultados conforme o nosso esforço. Aleluia! Plante, naquilo que você plantar, irá colher. Plante, não pare, porque a consequência de você não parar será que um dia você irá colher, ou esta ou aquela, ou ambas juntas as sementes. No tempo de Deus, é claro, porque diz a Bíblia: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança a tua semente, produza na direção do Espírito Santo de Deus, e certamente você colherá as bênçãos em todas as áreas da sua vida, material, espiritual, social, afetiva, física, em todas as áreas. Não pare, porque a bênção maior vem de Deus, principalmente quando nós plantamos segundo a direção de Deus. Certamente iremos colher. Nós olhamos para os lados e estamos vendo os ímpios colhendo o fruto do seu trabalho. Por que que nós, cristãos, não iremos colher o fruto do nosso trabalho? Claro, deixando sempre a observação que precisamos fazer tudo segundo a direção de Deus. Receba essa palavra, em nome de Jesus.